Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre o Poder Judiciário, tá? Então, como a gente dividiu os três poderes em três aulas, no caso. Então, a gente já viu o Poder Legislativo, o Poder Executivo e agora nós vamos ver o Poder Judiciário. Lembrando que a separação dos poderes, também, como eu sempre digo, ela tem os poderes, cada poder desses três tem seus poderes típicos e atípicos. Então, a gente vai ver aqui que o Poder Judiciário, como tem o poder atípico de julgar e aplicar as leis, ele também tem seus poderes atípicos, que é administrar, propor algumas leis, enfim. A gente vai ver ao longo dessas aulas a respeito do Poder Judiciário os poderes atípicos também dele, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar primeiro. Se você for procurar lá na Constituição, o Poder Judiciário, a Constituição começa a abordar o Poder Judiciário explicando quais são os órgãos do Poder Judiciário. Eu dei uma invertida aqui na abordagem para a gente começar primeiro com as regras gerais, com as regras que se aplicam a todos os órgãos do Judiciário. As premissas que são aplicadas a todos os órgãos, para depois a gente ver os órgãos especificadamente, tá bom? Então a gente vai começar com as regras gerais. Então, inicialmente, e todas as decisões do Judiciário, em todos os aspectos, devem ser fundamentadas, tá? Então, aqui, ó, como a gente vê aqui, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, inclusive as decisões do cunho administrativo. Então, os tribunais, enfim, eles têm a obrigatoriedade de se auto-administrar, né? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele tem funcionários, além dos juízes, eles têm funcionários, limpeza, organização interna, enfim, toda essa administração do Poder Judiciário, que cabe ao próprio Poder Judiciário, também deve ser feita fundamentadamente, tá? Então, caso um juiz faça desde a sentença até essas decisões administrativas, caso elas não sejam fundamentadas, elas vão ser nulas, tá? Isso significa também uma aplicação da ampla defesa do contraditório, quando a gente diz respeito às decisões judiciais. Por quê? Porque o juiz deve fundamentar a decisão judicial para que a pessoa que esteja sendo prejudicada por essa decisão possa recorrer dela. É impossível você se defender de uma decisão que não seja fundamentada. Você não sabe por que você está sendo acusado, porque você está sendo condenado, enfim. Então, é importante para a sua própria defesa que a decisão seja fundamentada, tá? E também, o Poder Judiciário, como a gente disse, faz parte dos três poderes, a divisão dos poderes, e ele tem autonomia administrativa e financeira. Então, igual eu disse aqui, o primeiro das características é a separação dos poderes. Então, ele tem autonomia financeira, ele que organiza o financeiro dele, o dinheiro, enfim, os valores, e ele tem autonomia administrativa. Então, na medida do possível, ele tem a autonomia de se auto-administrar, como eu disse anteriormente, os tribunais, enfim, prédios, organização interna, enfim, tudo isso cabe aos próprios tribunais fazer, não cabe aos outros poderes, tá? A separação dos poderes. E os julgamentos dos tribunais, tanto os de cunho administrativo quanto os judiciais, à medida do possível serão públicos, tá? Então, a Constituição diz que todos os julgamentos serão públicos e tem uma exceção da limitação à medida da necessidade da intimidade. Então, a priori, todos os julgamentos serão públicos, tá? E tem algumas exceções, em geral, tipo, processos de cunho familiar, enfim, guarda, alimentos. Em geral, essas audiências são fechadas, tá? Para preservar a parte. Mas, em geral, a maioria de a regra é serem todos públicos e algumas exceções que são vedadas, tá? Então, nos casos que são vedados, as partes, os advogados têm acesso ao Ministério Público. Só os outros que não estão fazendo parte do processo que não vão fazer parte dessa audiência, tá? Se você assistir TV Justiça, vai aparecer o plenário do Supremo Tribunal Federal. Lá sempre tem bastante gente assistindo. Por quê? Porque os julgamentos são públicos. Tanto passa na televisão, né?
para todo mundo assistir, quem não pode chegar lá, e também está aberto para quem quiser assistir lá no plenário. Então você pode assistir tanto na televisão quanto lá no plenário. Então isso se aplica aos tribunais de justiça, ao júri, enfim, todos. Se você alunos de direito geralmente assistem às audiências lá na sala do juiz para aprender, tem horas de audiência que tem que assistir, enfim, tudo isso são audiências que dão o princípio da publicidade no Poder Judiciário. Como eu disse, existem exceções, tá? Todos os julgamentos, então, como eu falei, todos os julgamentos serão públicos, eu acho que eu repeti aqui. Enfim, vamos lá. E o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Então, significa o quê? Que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TRT, enfim, todos esses tribunais superiores, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Interessante falar isso, porque em cunho técnico essa terminologia está errada, a Constituição está errada. Por quê? Porque no processo civil a gente diz que a jurisdição ela é una, então a jurisdição ela é ampla. Qualquer juiz, o juiz pode ser da comarca X do interior de São Paulo, ele detém jurisdição, e a jurisdição é una, então a jurisdição é de todo o país. Então, mesmo que o juiz seja do interior de São Paulo, ele detém jurisdição e essa jurisdição vale para todo o país. Só que a competência para cunho de distribuição processual, a jurisdição a gente diz que ela é dividida em competências para que os juízes não tenham conflito na hora de decidir os processos. Então, digamos assim, essa terminologia de que a jurisdição em todo o território nacional é meio que um pleonasmo. Por quê? Porque a jurisdição é una. Então, qualquer juiz tem jurisdição em todo o território nacional. Para depois dividir a competência e para a gente estudar a competência depois, que a gente diz que a jurisdição ela é fatiada, digamos assim. Mas, em geral, a jurisdição é una para todo mundo, tá? Mas, para a gente estudar constitucional, a gente vai aprender que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal vale no Brasil inteiro, dos tribunais superiores como STJ, enfim, TRE, enfim, vale para todo o território brasileiro, tá? Caberá ao STF terá a iniciativa para o Estatuto da Magistratura. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal, que é o maior órgão do Poder Judiciário, propor a lei da magistratura, tá? Então, é ele que vai determinar as regras que se impõem aos juízes, enfim, cabe ao Poder Judiciário ele próprio propor essa lei, tá? Isso é só uma curiosidade, enfim, isso não cai muito em prova. Então, aqui a gente vai começar, assim que começa a Constituição falando do Poder Judiciário, ele vai apresentar todos os órgãos do Poder Judiciário para você, tá? Então a gente vai ver, que tem o Supremo Tribunal Federal, tem o Conselho Nacional de Justiça, tem o Superior Tribunal de Justiça, tem os tribunais regionais federais, os juízes federais, tem os tribunais juízes do Estado, Distrito Federal e Territórios, temos o Tribunal Superior do Trabalho, temos os tribunais juízes do trabalho, temos juízes eleitorais, temos tribunais militares e juízes militares. Então a gente vai ver posteriormente a gente vai ver que o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais juízes do trabalho, os tribunais juízes eleitorais e os tribunais juízes militares fazem parte da Justiça Especial. Isso eu vou falar aqui, dar uma adiantada no conteúdo. Em geral é o seguinte, os outros fazem parte da justiça comum. Isso significa o quê? Que tanto para recursos quanto para subir na carreira, você vai se ater à justiça comum, que é Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais e os tribunais regionais dos estados. Então, por exemplo, o juiz estadual, quando ele passa no concurso, ele vai ascender na carreira, ele vai subir para o Tribunal de Justiça para ser desembargador, ele pode subir para o Superior Tribunal de Justiça para virar ministro do STJ e pode virar ministro do STF. E os recursos vão seguir a mesma regra, tá? Então ele vai subir para o TJ, para o STJ e para o STF, sucessivamente. Agora, e também os juízes federais, isso vale para o âmbito federal, ou seja, ele vai virar juiz federal, aí ele pode ir para o TRF da sua região, enfim, e depois ele pode virar para o STJ ou STF. Então isso é a regra do escalonamento. Já
Já a justiça especial não entra nessa regra. A justiça especial é separada. Então, tanto o concurso para você virar juiz do trabalho é separado dos juízes estaduais, por exemplo. Para você virar juiz militar é separado. A justiça eleitoral é separada. Depois a gente vai ver como funciona cada uma, tá? Só para a gente se localizar agora, saiba que a justiça especial são esses, então é tudo separado da justiça comum, tá? As regras, enfim, tudo separado. Vamos lá. Aqui a gente vai ver também a jurisprudência a respeito do assunto. Então a gente vai trabalhando os assuntos e mesclando com o que o Supremo Tribunal Federal trata a respeito deles, tá? Então a gente vai ver a primeira jurisprudência agora, vamos lá. Ó, esta Corte Suprema, em distintas ocasiões, já afirmou que o Conselho Nacional de Justiça não é dotado de competência jurisdicional, sendo mero órgão administrativo. Então aqui a gente vê que o Conselho Nacional de Justiça, ele faz parte dos órgãos do Poder Judiciário. Mas o Conselho Nacional de Justiça, ele é do Poder Administrativo do Judiciário. Tá? Então ele não é um órgão jurisdicional, ele não emite sentenças, ele é meramente administrativo. Ele é um órgão do judiciário, só que ele é administrativo, tá? Aqui é como o STF decidiu. Então, sendo assim, a resolução 135 do CNJ, ao classificar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça Federal de tribunal, ela simplesmente disse, até porque não poderia dizer, que as normas que nela se aplicam também têm também aos referidos órgãos. Ou seja, ele quis dizer que o CNJ ele é apenas administrativo e as regras se aplicam somente aos órgãos do judiciário, porque ele é o órgão do judiciário. Então o CNJ não pode determinar nada para a administração pública ou para o legislativo, porque o CNJ só faz parte do judiciário e como ele não tem ação legiferante, ele não determina leis, ele não aplica leis para os outros, então ele só aplica a lei para o próprio judiciário, tá? Isso que o Supremo Tribunal quis dizer. Vamos lá. Então, como que faz pra gente entrar na justiça normal, a justiça comum? Tá? Como que a gente faz para virar juiz, por exemplo, tá? Então, quando você faz um concurso para juiz, você vai entrar, caso você passe, com o cargo de juiz substituto, ou seja, você não vai ser o juiz titular da comarca, você vai substituir, inicialmente, você vai ir lá e substituir vários juízes em várias comarcas que estejam de férias, que estejam, enfim, de licença, tá? Então, você vai começar por esse cargo, você vai virar juiz substituto quando você passa no seu concurso, tá? O concurso para juiz, ele é de provas e títulos, ou seja, você vai fazer uma prova, geralmente são 3 fases, a primeira fase é a de X, lá assertiva, depois a discursiva e a oral, se você passar, e também você tem os títulos, ou seja, você tem doutorado, pós, enfim, tudo isso vai contar pontos para você ver se você passa ou não no teu concurso, tá? Tudo isso conta, tá? E a OAB vai participar de todos os atos desse concurso, então ela vai ajudar a elaborar a prova, na escolha da banca que vai fazer essa prova, ela vai estar na banca da prova oral, ela que vai ajudar a elaborar toda a prova, enfim, todos os atos desse concurso a OAB também vai participar, tá? A Constituição que determina isso, tá? E para você fazer esse concurso e para você passar no concurso, você tem que ser no mínimo bacharel de direito, ou seja, você não precisa ter a ordem dos advogados do Brasil, você não precisa ser advogado para você passar, você precisa ser só bacharel, não interessa se você passou na ordem ou não, você tem que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica, tá? Então, em geral, normalmente quando você faz direito, você faz a OAB por quê? Porque senão você não consegue comprovar 3 anos de atividade jurídica, a não ser que você trabalhe em um tribunal, você seja assessor de tribunal, aí você tem essa atividade jurídica. Caso contrário, em algumas situações você também pode fazer, por exemplo, a Escola da Magistratura, aqui no Paraná, a Escola da Magistratura é aceita como atividade jurídica. Então, se você faz Escola da Magistratura, esse ano que você fez Escola da Magistratura conta dentro desses 3 anos, então você pode se virar aí em outros casos, mas em geral as pessoas fazem OAB, daí trabalham 3 anos como advogado, daí comprovam essa atividade jurídica e depois entram para juiz. Em geral é isso que acontece, tá? Antigamente não tinha esses 3 anos, então existem alguns juízes, alguns promotores, que essa regra também vale para os promotores, que
nunca fizeram, porque antigamente não precisa. Então, geralmente, eles passavam no concurso logo que saiu da faculdade. Então, não tinham esses 3 anos de prática, tá? Mas hoje em dia, precisa de 3 anos de prática, tá bom? E essa prática, de acordo com uma súmula do STJ, vai ser comprovada na hora que você passar no teu concurso lá, quando você for tomar posse. Então, você não precisa comprovar na hora que você fazer a inscrição para o concurso, tá? Então, caso, por exemplo, você faça o concurso hoje, você vai terminar a tua prática daqui a um ano e você seja chamado daqui a um ano, você vai comprovar a prática daqui a um ano, tá? Não vai ser na hora do concurso. Então, você pode continuar a tua prática à medida que o concurso vai fazendo. Só que, em geral, os concursos para juízes, eles são rápidos. Então, como é pouca gente que passa, né? Porque é muito concorrido e muito difícil, eles fazem e já chamam logo depois. Então, não é igual concurso para técnico, analista, que demora um ano para chamar. Então, os concursos de juízes, em geral, são bem rápidos para você chamar os que passaram o concurso, tá? Vamos lá. E como que funciona o quinto constitucional? Então, o quinto constitucional é uma regra da Constituição que vai colocar nos tribunais pessoas que não passaram para concurso de juiz. Ou seja, como eu falei antes, os juízes, quando eles viram juízes, eles passam concurso, eles vão ascendendo na carreira. Então, primeiro ele entra juiz substituto, depois ele vai virar juiz titular de uma comarca, ele vai vai ascendendo de comarca de primeira, segunda, terceira instância, vai para a capital, depois da capital ele pode virar desembargador, depois do desembargador ele pode ser indicado para ser ministro do STJ, e assim ele vai ascendendo na carreira, tá? Então ele pode chegar, muitos param para ser desembargador, outros conseguem ascender mais alto, enfim. Isso é a carreira de juiz, ele vai ascendendo dentro do próprio cargo de juiz, ele vai ascendendo na carreira. Só que, às vezes, no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF não tem isso, no STJ e nos tribunais de justiça, existem membros que não eram juízes, que são advogados e do Ministério Público, que eles entraram nesse tribunal através dessa regra que se chama quinto constitucional. Ou seja, 1/5 dos lugares desses tribunais regionais federais, que é o TRF, tribunais dos estados, TJ, Distrito Federal e Territórios, será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados do notório saber jurídico também com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, tá? Então vai ser assim, cada órgão, a OAB e o Ministério Público vai fazer uma lista, vai eleger lá, as pessoas vão se candidatar, em geral eles se candidatam, aí o conselho lá, o Ministério Público vota e a OAB vota, e aí vai ter uma lista sextupla de cada nome. Aí o tribunal vai formular uma lista tríplice, então vai ser uma lista de 6 pessoas, vai ser reduzida a 3, e o governador que vai escolher dentre esses 3 advogados ou 3 do Ministério Público, quem que vai virar desembargador ou ministro do TRF, tá? Então, isso que vai acontecer, e vai ser alternadamente. Então, uma vez vai ser um membro do Ministério Público, outro advogado, uma vez membro do Ministério Público, outro advogado, tá? E isso 1/5 dos lugares. Então, em geral, assim, são os membros do tribunal que, em geral, são juízes que ascendem na carreira, e depois, 1/5 desses lugares do tribunal e do TJ, né, do TRF e do TJ, que vão virar, que vão ser do MP ou advogados. Aí eu falei STJ, mas eu errei, desculpe, é TRF e TJ só. O STJ é indicação, então não tem esse quinto constitucional, nem o STF, tá? Então nem STJ nem STF tem quinto constitucional, tá? Mas o TRT tem, tá? Depois a gente vai ver. Com a promulgação da emenda da 45/2004, deu-se a extensão aos tribunais do trabalho da regra do quinto constante no artigo 94 da Carta Federal. Então, membros do Ministério Público do Trabalho e advogados também podem ascender aos cargos do TRT, por exemplo, tá? Que é o Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então, essa regra também vale para os tribunais da Justiça Especial, como o Tribunal do Trabalho. Tá, vamos lá. Então, a gente já aprendeu como que faz para entrar no concurso, né? Então, você tem que fazer o concurso, vira juiz substituto. E quais que são as garantias, os direitos desses juízes e desses ministros, desembargadores, enfim, tá? As garantias tem dois tipos de garantias, digamos assim. A primeira é que visa a independência do magistrado, então
blinda ele de tentativas de remover ele para não jogar um processo, essas coisas, e outras que visam a imparcialidade. Na verdade, eu não vejo como garantias, é mais limitações impostas aos magistrados, tá? Mas em geral a doutrina determina como se fossem garantias, então a gente vai tratar como garantias, tá? Então a gente vai ver cada uma. Então, primeiro são a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, e as garantias que visam a imparcialidade são as proibições impostas aos magistrados, tá? Então a gente vai ver cada uma delas agora. Então, o que é a vitaliciedade? A vitaliciedade é a perpetuidade que o juiz tem no cargo. Então, ou seja, quando ele passa um concurso, depois de 2 anos que ele fica lá trabalhando como juiz, ele só vai perder aquele cargo por decisão judicial, tá? Então, ele vai ficar ali até o fim da vida, ele vai se aposentar naquele cargo e ele é juiz aposentado. Então, não vai ser demitido, por exemplo. Não pode vir o presidente da República e demitir o juiz. Não pode isso, porque é uma forma de garantir que o juiz não seja retirado exatamente da sua carreira por uma decisão, por ter sido duro, enfim, sabe como que é, né? Então, a atividade do juiz, às vezes, ela é um pouco incômoda para certas pessoas, políticos, enfim, pessoas. Então, a vitaliciedade é uma forma de proteger o juiz naquele cargo, tá? Então, essa vitaliciedade vai ser adquirida após 2 anos no exercício do cargo, tá? Então, não é quando você passa um concurso que você vai já fica vitalício no cargo, vai ser depois de 2 anos, tá? Para os membros dos tribunais, que podem ser indicados, tipo no Supremo Tribunal Federal, que nem necessariamente são juízes de carreira, esses membros, eles ficam vitalícios na posse, tá? Então, esses tribunais superiores, eles ficam vitalícios na hora que eles tomam posse. Então, Gilmar Mendes, o Barroso, sabe? Todos os ministros do STJ, então, o Fux, enfim, todos esses ministros, quando eles poderiam ser advogados antes, a maioria eram procuradores estaduais, enfim. Então, quando eles tomaram posse, eles pegaram a vitaliciedade, diferente do juiz de carreira. O juiz de carreira que passa no concurso, enfim, faz tudo aquilo, ele vai trabalhar 2 anos, aí que ele vai ficar vitalício no cargo, tá bom? Antes desses 2 anos, ele vai estar sujeito a ser exonerado por algumas razões, enfim. Importante ressaltar aqui que o CNJ não pode demitir o juiz. O CNJ ele é capaz de propor algumas sanções, como aposentadoria compulsória, enfim, mas ele não pode demitir o juiz porque ele não é legiferante, ele não é um órgão do judiciário. Quem pode fazer isso é o próprio judiciário. Então o CNJ pode aplicar sanções, mas ele não pode exonerar, digamos assim, o juiz, tá? Demiti-lo, digamos assim, tá? Então, o que é a inamovibilidade? A gente vai para a segunda garantia agora. A inamovibilidade é a capacidade do juiz não ser removido sem a própria vontade ou por iniciativa própria, tá? O juiz tem algumas exceções na Constituição, como essa daqui, que é a maioria absoluta do CNJ, ou do tribunal competente, e por interesse público. Então, ele pode ser... Então, quando o juiz passa no concurso, ele vira juiz substituto. Quando ele virar juiz titular de uma comarca, ele pode mudar de comarca. Geralmente ele faz isso, então ele vai mudando. Ele tá 1 ano aqui, depois ele vai para lá, depois ele vai para a capital, enfim, ele pode ir mudando. Só que essa mudança da carreira ali, das instâncias, vai acontecer por vontade própria. E essa mudança vai ser a promoção da carreira. A gente já vai ver daqui a pouco como que funciona essa promoção da carreira, tá? Mas isso tem que ser partir do juiz. Então, se ele quiser passar a vida inteira numa comarca de primeira instância, ele pode ficar lá no interior do fim do mundo. Ele pode ficar lá se ele quiser. Eu conheço muitas pessoas, muitos juízes já, que quiseram ficar muito tempo num lugar só. Então, ele não é obrigado a ir para a capital à medida do tempo. Ele pode ficar lá se ele quiser, tá bom? É isso que acontece. Mas se o CNJ ou a maioria do tribunal competente votar por interesse público para que ele seja transferido do local, aí pode acontecer, tá? Mas isso é uma exceção, tá? A regra é que ele possa ficar no lugar onde ele quiser, e se ele mudar, vai ser por iniciativa própria, tá? E aqui, ó, vamos ver
uma jurisprudência a respeito do assunto que o STF decidiu. Ó. A inamovibilidade é, nos termos do artigo 95 da Constituição, garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juízo titular, também como substituto, veja bem. Então, quando o juiz entra no concurso, passou, vira juiz substituto, também ele já tem inamovibilidade, tá? Ó, o magistrado só poderá ser removido por designação para responder por determinada vara ou comarca, ou para prestar auxílio com o seu consentimento, ou ainda se o interesse público exigir, tá? Então essas são as exceções. Caso ele precisa ser mudado, o juiz da comarca tal tá com muito processo, vai lá ajudar ele, enfim, tudo isso pode ser exceções, mas a regra é que ele que queira ascender na carreira e ir mudando de cidades, tá? Ó, essa é a promoção, a gente vai aprender como que funciona essa regra de mudança de locais à medida que ele queira. Então vamos lá. Então, a mudança de entrância, de entrância para entrância, normalmente você, quando passa no concurso e vira juiz substituto, você vai substituir os juízes em várias comarcas distintas, você não vai ter casa, você vai ficar pulando de galho em galho por um bom tempo. Aí depois, quando você virar juiz titular de uma comarca, normalmente você vai para uma comarca bem de interior, tá? E aí, à medida do tempo, você vai mudando de entrância para entrância. E como que você vai pulando de entrância para entrância? Vai por critérios de antiguidade e merecimento. Então, alternadamente, um juiz vai pedir por merecimento, outro por antiguidade. Por merecimento, por antiguidade. É assim que vai mudando os lugares, tá? O juiz pode ficar se ele quiser. Então, isso não é uma regra, mas alternadamente vai ser antiguidade e merecimento, tá? O juiz que estiver na lista de merecimento por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadamente, ele tem que ser promovido obrigatoriamente, tá? Essa é uma forma de você não promover só juízes antigos. Só os juízes mais antigos ficam na capital e o resto fica lá. Os que prestam, às vezes o juiz antigo não é tão bom quanto o que está por merecimento, enfim. Então é uma forma de aqueles que trabalham mais, que têm maior rendimento, também ascenderem na carreira, tanto quanto os antigos. Então, se o juiz não seja antigo, mas esteja na lista de merecimento por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas, ele tem que ser promovido obrigatoriamente. Isso é uma regra constitucional, tá? E para você ser promovido por merecimento, como que o tribunal vai saber se você está trabalhando certinho? Quais que são os critérios do merecimento? Aqui, ó. Ele precisa ter 2 anos na entrância, tá? E ele tem que integrar a primeira quinta parte da lista da antiguidade. Então, não é no primeiro ano que você vai entrar no merecimento. Então, você tem que estar por 2 anos ali, tá? E o merecimento é aferido por critérios e objetivos de produtividade e presteza no exercício da função e frequência e aproveitamento dos cursos oficiais oferecidos. Então, em geral, o Tribunal de Justiça, o STJ, ele vai oferecer vários cursos para os juízes, os magistrados vão lá, e o CNJ, ele aplica algumas metas que você tem que bater. Então você tem que, o tempo de ficar inconcluso um processo, enfim, tudo isso, o tempo de você sentenciar, o tempo que o processo fica lá na tua sala, enfim, tudo isso o CNJ dá algumas metas, e se os juízes baterem essas metas, em geral, ele vai merecer essa promoção, tá? São critérios que o CNJ aplica, tá? E aqui tem uma regra bem específica para proibir a promoção do juiz que, injustificadamente, reter os autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los em cartório sem o devido despacho ou decisão. Então, às vezes, acontece dos juízes ficar lá o processo no gabinete do juiz meses a fio, sem nenhuma sentença, sem nenhum despacho, sem nada. Então fica lá engavetado, o processo concluso, como a gente chama, e não acontece nada, as partes não sabem o que está acontecendo, o advogado fica lá no fórum todo dia, ninguém sabe o que acontece. Então, se ele retiver esses autos sem fazer nada, pela além do prazo legal, ele não pode devolver para o cartório esses autos sem nenhuma decisão, sem nenhum despacho, tá? Então, esse juiz não poderá ser promovido por causa disso. Então, é uma forma de sancionar o juiz que faça isso, que deixe o processo concluso lá muito tempo, tá? Isso acontece bastante. Porque os juízes também, às vezes, estão atolados de processo, então acontece bastante isso, tá? Mas isso é injustificadamente, então, em geral, os juízes
eles justificam, tem muito processo, tô despachando os outros, esse aqui tá parado, mas eu tô fazendo outra coisa. Aí tudo bem, mas injustificadamente não, tá? O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última e única instância. Então é isso, ele vai alternado, vai chegar no tribunal por merecimento, por antiguidade, por merecimento, antiguidade. Lembrando que tem o quinto constitucional. Tá? Então, além do quinto constitucional, que é para o MP, para os advogados, também tem por antiguidade e merecimento. Por antiguidade e merecimento para os juízes de carreira, tá? Então, vamos lá. Vamos ver algumas jurisprudências só. Defensor público, inconstitucionalidade de norma local de que se estende às normas do Estatuto Constitucional da Magistratura. Então, os defensores públicos, eles não têm vitaliciedade, eles não têm inamovibilidade, tá? Então, eles não têm essas garantias que os juízes têm. Isso é inconstitucional, porque a Constituição não deu essas garantias para os defensores públicos, tá? O magistrado é inviolável nas suas opiniões que expressar por seus conteúdos e decisões que proferir, não podendo ser punido ou prejudicado em razão de tais pronunciamentos. É necessário que, desprovido de intuito ofensivo, guarde ainda como objeto do litígio indissociável nexo de causalidade de pertinência. Ou seja, o magistrado, o juiz, não pode ser processado por aquilo que ele disser na sentença. Por exemplo, vamos supor, num caso bem absurdo, o juiz fala, olha, o Joãozinho, ele cometeu o crime de ladrão, ele roubou esse carro, então ele cometeu o crime de roubo. Aí o Joãozinho fala, eu vou processar você por calúnia, porque você falou que eu cometi roubo. Ué, mas ele tá sentenciando o Joãozinho, então ele não pode ser processado por aquilo que ele diz na sentença, tá? É basicamente isso que ele quis dizer. Decorre da necessidade de proteger os magistrados no desempenho da sua atividade funcional, assegurando-lhes condições para o exercício independente da jurisdição. Basicamente isso. Então, além daquelas garantias, o magistrado também é inviolável nas opiniões e no conteúdo da sentença, tá? E também tem a irredutibilidade. Significa o quê? Que o salário do magistrado ele não vai ser diminuído, mas isso não significa que a inflação, que o salário do magistrado não está também sujeito aos efeitos da inflação que todo mundo está. Então, não é a irredutibilidade não significa que o Poder Judiciário tem que proteger o salário do magistrado da inflação. Isso não significa isso. Significa que ele não pode reduzir. Então a gente vai de 14 mil para 5. Não, o Judiciário não pode fazer isso, tá? O que ele não pode também proteger da inflação, que é uma coisa que acontece com todo mundo, não é verdade? Tá? Então agora a gente vai ver a segunda parte das garantias do juiz, que são as proibições. O que o juiz não pode fazer, o que a Constituição proíbe o juiz de fazer. O Estatuto da Magistratura também tem outras proibições, mas dentro dessas constitucionais, tá? Então tem outras proibições mais detalhadas, tá? Então, o juiz não pode exercer outro cargo. Então, o juiz não pode ser juiz e não pode ser analista ao mesmo tempo. Ele tem que só ser juiz. Só que ele pode acumular o cargo de juiz com um só de magistrado, tá? Então, ele pode ser juiz e pode dar aula em uma faculdade. Só uma, tá? Ele não pode receber custas de nenhum processo. Ele não pode se dedicar à atividade político-partidária, tá? Ele não pode. Se ele quiser, ele tem que se exonerar do cargo, tá? Ele não pode receber auxílios ou contribuições, tá? Ele não pode receber nada de outras pessoas, tá? Eles recebem auxílio moradia, tá? Mas isso é do judiciário, de outras pessoas, eu digo, tá? Ele não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal que se afastou 3 anos do afastamento. Ou seja, ele não pode, por exemplo, eu sou juiz, aí eu simplesmente eu vou pedir exoneração ou eu vou me aposentei. Depois depois de 3 anos que eu posso advogar no mesmo juízo que eu me aposentei. Eu posso, por exemplo, sou juiz aqui no Paraná, eu posso ir para Santa Catarina e advogar lá depois que eu me aposentar. Só 3 anos depois que eu posso advogar no Paraná. Mas enquanto eu posso ir advogar em outro estado, tá? É 3 anos do juízo onde eu me afastei. Então, do juízo do Paraná, por exemplo, tá? Agora a gente vai começar a ver os órgãos exatamente falando. Então a gente vai começar pelo Supremo Tribunal Federal, que é o topo lá do ordenamento lá do nosso Poder Judiciário, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele tem como missão, a primeira missão, a principal missão dele é a guarda da Constituição Federal, tá? Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal defender as normas, a Constituição, ou seja, as normas constitucionais. Então, vai ser ele que vai julgar as ações diretas de inconstitucionalidade,
casos que violem a Constituição, tudo que disser respeito à Constituição, vai ser o Supremo Tribunal Federal que vai tratar a respeito, tá? Então, vamos lá. Ele tem competência originária recursal. Então, a competência originária é quando a Constituição determina que esse processo vai começar e terminar aqui no Supremo Tribunal Federal. Não vai ser como os outros, que é a da competência recursal, que pode, eventualmente, através de um recurso, chegar ao Tribunal Supremo, ao Supremo. Ele vai, os processos de competência originária, ele vai começar e terminar no Supremo, tá bom? Então, é diferente dos de competência recursal, tá? E o Supremo Tribunal Federal, ele tem 11 membros, e esses membros são indicados pelo Presidente da República, tá? Então, aqui é um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, a gente tem a separação dos poderes entre o poder executivo, judiciário e legislativo, tá? E a gente tem as competências típicas de cada ente e as competências atípicas. Isso é um exemplo de competência típica, como forma de frear o poder judiciário, de freios e contrapesos, para o poder não ficar excessivamente acima do outro. O presidente da República é o competente para indicar os juízes do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, ele vai indicar 11 juízes para o Supremo. Esses juízes têm que ter pelo menos 35 e menos de 65 anos de idade, ou seja, ele tem que ter entre 35 e 65 anos, tá? E ele tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, não há necessariamente que ele tem que ser ou advogado, ou juiz, ou alguma coisa assim da carreira. Ele não precisa ser. Ele tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, ele não pode ser corrupto, por exemplo, tá? Ele tem que ter uma reputação ilibada, tá? Aí o presidente vai lá, vai indicar o fulano de tal, e esse fulano de tal vai para o Senado. O Senado vai fazer uma sabatina, que vai ser várias perguntas para esse sujeito, e no final eles vão votar. O Senado que vai aprovar. Então, novamente, o sistema de freios e contrapeso. Porque quem indica para o judiciário é o presidente e quem vota é o legislativo. Então, veja bem a separação dos poderes aí, né? Então, vai ser o presidente vai indicar um sujeito, daí o Senado vai lá e aprova, sabatina e aprova o sujeito, e ele vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, são 11, tá? Quais que são as competências do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, diferente de todos os outros tribunais, ele tem a competência para editar súmula vinculante. Então, além da súmula que os outros tribunais podem fazer, que é uma forma de indicar um preceito, um entendimento do tribunal, a súmula vinculante é uma súmula que ela vincula a administração pública e o poder judiciário. Preste bem atenção, a súmula não vincula o poder legislativo, tá? Como forma da separação dos poderes. Mas a súmula vinculante vincula o judiciário e a administração pública, tá? Então, a súmula vinculante vai ser editada quando? Ela vai ser editada quando tiver várias decisões a respeito do assunto. Eles falam assim o seguinte: para a gente não ter tanto recurso aqui sobre esse assunto, tanta discussão em todos os âmbitos do judiciário a respeito desse assunto, a gente vai fazer essa súmula vinculante e assim vai virar lei, pronto, acabou. Então vai ser uma força de lei e essa súmula vinculante vai barrar qualquer ação judicial, porque quando você pede alguma coisa que tem força de súmula já, o juiz já barra e fala, ó, súmula tal. Então, essas ações não vão mais para frente, tá? Então, é uma forma também de represar ações para evitar, assim, abarrotar o judiciário, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, quando tiver uma ação, uma decisões sobre uma matéria que seja constitucional, que seja de ampla discussão, eles vão votar por 2/3 dos seus membros e vão editar aquela súmula. E aquela súmula vai virar uma força de lei, vai ser vinculante para o judiciário e para administração pública, tanto direta quanto indireta, tá? Então, como eu disse aqui, as súmulas têm efeito vinculante em relação ao Poder Judiciário e toda a administração pública indireta e indireta. Então, tanto a administração pública municipal, federal, enfim, estadual, indireta, então autarquias, enfim, todas esses entes administrativos têm que respeitar as súmulas vinculantes, tá? E caso desrespeitada a súmula vinculante, cabe reclamação. Importante ressaltar aqui de começo, a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas a reclamação não é recurso, tá?
sei lá, é sui generis, é uma coisa assim diferente, mas a reclamação não é um recurso, tá? Agora vai ter essa lista de coisas aqui que são as competências do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu coloquei em geral aqui pra gente saber mais ou menos o que compete aos tribunais ao STF julgar. Vamos lá. Então, como cabe ao Supremo Tribunal Federal a defesa da Constituição, primeiro de tudo, a competência do Tribunal Federal é o controle da constitucionalidade. Então, cabe ao Supremo defender a Constituição e as leis que sejam contrárias à Constituição, tá? Então, o controle de constitucionalidade das leis infralegais. Cabe ao STF, só ao STF, tá? Então, cabe ao STF também julgar as infrações penais comuns do presidente e do vice, dos membros do Congresso, então, ou seja, dos parlamentares federais, né? E seus próprios ministros, então os ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral da República, tá? Então as infrações penais comuns, tá? Então aqui se chama o tal do foro privilegiado. Ou seja, você, à medida que você é diplomado, deputado, você, ou presidente, ou vice, você tem o foro lá no Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer coisa que você faça, corrupção, enfim, vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Mais fácil você lembrar do mensalão. O mensalão foi julgado no Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado. E o mensalão não era um crime de responsabilidade, era um crime de penal comum, uma ação penal comum, tá? As infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade, dos ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, dos membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, dos chefes de missão diplomática e de caráter permanente. Preste bem atenção. Então, também esses têm uma espécie de foro privilegiado. Habeas corpus sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas linhas anteriores. Então, se um membro do Superior Tribunal Superior, do TCU, um chefe de missão diplomática, um membro do Congresso Nacional, ministro do próprio Tribunal do STF ou Procurador-Geral da República for preso, cabe ao próprio Supremo Tribunal Federal julgar o habeas corpus, ou seja, caso o sujeito que tenha foro privilegiado seja preso, ele é o paciente do HC, vai ser o Supremo que vai julgar o HC, tá? Mandado de segurança, habeas data, contra atos do Presidente da República, mesas da Câmara dos Deputados, do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Então, mandado de segurança, que é uma ação que tenha direito líquido e certo, não defendido por habeas corpus ou habeas data, e o habeas data, que é uma ação que é para acesso a documentos, retificação de documentos, enfim, a gente vai ver isso nas ações constitucionais depois, tá? O litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional é a União, Estado, Distrito Federal ou território, tá? Então, é entre governo estrangeiro e Estado e território. Causas e conflitos entre União e os Estados e União, Distrito Federal, entre Estados e um e outro, tá? Extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, quando um Estado estrangeiro quer solicitar extradição, pode ser um nacional do Estado estrangeiro, vai para fora, tá? Importante ressaltar que brasileiro nato nunca vai ser extraditado, tá? E nunca, nunca, nunca. Brasileiro nato nunca, tá? Lembre disso, tá? Naturalizado tem algumas hipóteses, mas brasileiro nato nunca, tá? Habeas corpus, quando o coator, então agora veja bem, não é o sujeito que está preso, é o coator que mandou prender alguém. Então, quem mandou prender é Tribunal Superior, ou quando o coator ou o paciente, agora, então, quem mandou prender, quanto está preso, for autoridade, funcionário cujos atos estejam, trate de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. Então, esteja lá. Esse crime, esse ato esteja no Supremo, daí cabe ao Supremo julgar, tá? Revisão criminal e rescisória de seus julgados, ou seja, por exemplo, o mensalão era uma ação penal que, por causa do foro privilegiado, foi votado lá no Supremo Tribunal Federal.
No caso de revisão criminal ou ação rescisória, vai caber ao próprio Superior Tribunal Federal Tribunal Federal, STF, julgar essa ação, porque ele era a competência originária dessa ação. Então, a rescisória ou a revisão criminal vai caber ao próprio Tribunal, STF, julgar, tá? Reclamação para a preservação da sua competência, garantida a autoridade das suas decisões, ou seja, cabe ao STF defender a sua competência e as suas decisões, as autoridades de decisão. Aqui se chama a reclamação. Por isso que a gente fala que reclamação não é recurso, porque a reclamação é uma ação que a gente fala, olha, faço uma reclamação e fala assim, o Tribunal X não está respeitando a sua competência, não está respeitando as suas súmulas. É uma reclamação, é uma ação independente, uma ação autônoma, tá? Não é um recurso, porque o recurso ele está dentro de uma ação e a reclamação ele não está dentro de uma ação, ela é sozinha ali, a reclamação ela é só, tá? Ela basta em si, tá? Execução de sentença nas causas de competência originária, então o próprio mensalão, quando foi executar as penas do mensalão, executar a sentença, multa, enfim, cabe ao próprio STF executar essa ação. Então o mensalão, quem executou as prisões do mensalão, quem executou as multas do mensalão foi o próprio STF, foi ele que julgou, tá? Lembre sempre dos casos práticos, que é mais fácil da gente aprender e acertar as questões, tá? Ação que os membros da magistratura sejam interessados e que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou direta ou indiretamente interessados, tá? Então cabe ao Supremo, vai falar, por exemplo, julgar uma ação sobre o Estatuto da Magistratura. Cabe ao STF, porque vai atingir todos os magistrados do Brasil, tá? Conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou esses entre qualquer tribunal, tá? Medida cautelar de ADI, então se cabe ao Tribunal Superior, ao STF julgar o controle de constitucionalidade, também cabe ao STF julgar as cautelares que estão dentro do Tribunal do controle de constitucionalidade, tá? Vou colocar aqui, controle de constitucionalidade. Mandado de junção quando a elaboração da norma regulamentadora for a atribuição do presidente da República. O mandado de junção é uma ação que eu já tratei a respeito desse assunto na aula de controle de constitucionalidade, mas a gente vai falar de novo. O mandado de junção é uma ação que quando você tem um direito constitucional, e esse direito constitucional, que a Constituição prevê esse direito, mas ela necessita de uma lei regulamentadora, e essa lei regulamentadora não foi editada por quem compete a ela editar. E você tem esse direito restrito porque essa lei regulamentadora não foi editada. Então você entra com esse mandado de injunção para obrigar aquela pessoa a fazer aquela lei, porque se você está tendo um direito restrito, porque aquela lei não existe. É basicamente isso, tá? Até agora, pra gente aprender. Então, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o mandado de injunção quando compete ao Presidente da República, ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, mesa das câmaras legislativas, Tribunal de Contas da União e tribunais superiores ou o próprio Tribunal Federal editar essa lei. Então, vamos tomar um exemplo. A lei... o direito à greve dos servidores públicos. O direito à greve dos servidores públicos da União tá escrito lá na Constituição que eles têm direito à greve, só que cabe uma lei, servidores públicos, desculpe, de todas da administração pública da União, dos estados e municípios, tá? Desculpe. Mas cabe ao Congresso Nacional editar essa lei que regulamente o direito de greve dos servidores públicos. Só que essa lei nunca foi editada pelo Congresso Nacional. Então, vários servidores públicos que queriam fazer greve entravam com mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal para mandar o Congresso Nacional editar uma lei que regulamente o direito de greve. É basicamente isso que acontece. Então, cabe ao Supremo julgar esse mandado de injunção, tá? Qualquer matéria, não precisa só ser de greve. Esse é um exemplo, tá? Ações contra o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, tá? Então, as ações contra também são julgadas pelo STF, tá? Então, vamos ver aqui uma jurisprudência, vamos lá. Não se admite reclamação contra a omissão da administração pública sob o fundamento de ofensa à súmula vinculante quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, tá? Então, é um exemplo, por exemplo, a administração pública não quer
da administração pública, tem um exemplo que eu acho que, se não me engano, cabe a esse caso. As universidades federais não podem cobrar taxa de matrícula quando é federal. E caso tem uma súmula que proíbe que essa taxa de matrícula seja cobrada. E se a Universidade Federal cobrar essa taxa, você não pode impedrar uma reclamação direto ali. Você tem que fazer um recurso administrativo falando, ó, tem uma súmula tal que proíbe vocês cobrarem essa taxa de inscrição. Você tem que esgotar a administração pública, os recursos administrativos, chegar até a base ali da administração pública, para depois você reclamar. Você não pode, no primeira recusa, você já impetrar uma reclamação, tá? Você tem que, não sei se o termo é impetrar, enfim, ajuizar uma reclamação. Você tem que executar as vias administrativas para depois você entrar com uma reclamação. Caso seja uma decisão jurisdicional, aí você pode entrar com uma reclamação diretamente, porque daí não precisa esgotar, tá? Só administrativamente você tem que esgotar, tá bom? Agora a gente vai ver as competências recursais da administração do Supremo Tribunal Federal. Voltando aqui, a gente viu a competência originária. Então começa e termina o processo no STF. Lembra do mensalão? O mensalão começou, então, desde a denúncia do mensalão até a sentença, a execução da prisão, enfim, da multa, todo esse caminho corre somente pelo STF. Não tem outra instância, só vai correr pelo STF desde o começo até o fim. A competência recursal, não. A ação começou lá de baixo e foi subindo com recurso e chegou até o STF, tá? Observe que a competência recursal do STF é bem menor que a competência originária do STF. Então, isso significa o quê? Que o jeito que você vai chegar no STF, as oportunidades de você recorrer até o Supremo Tribunal Federal são pouquíssimas. É poucas vezes que uma ação judicial vai chegar no STF, tá? São casos bem raros. Então, as exigências para um recurso chegar no STF são inúmeras. Então, muito pouco recursos extraordinários chegam no STF, para você ver o número de ações judiciais que tem no Brasil, porque o STF está abarrotado de recursos extraordinários e são pouquíssimas ações que chegam lá. Então, para você ver o nível de quantas ações que ficam barradas aqui embaixo. Então, são poucas exceções que chegam por via recursal. A maioria do trabalho do Supremo Tribunal Federal é de competência originária. A competência recursal é a menor parte do trabalho do STF, tá? Vamos lá. Então, a competência recursal. Quando que um recurso vai subir até o STF? O habeas corpus, o mandado de segurança, habeas data, mandado de junção decididos em primeira e única instância pelos tribunais superiores e denegatória decisão. Ou seja, quando o tribunal superior for competência originária de alguém. Por exemplo, o governador ele tem foro privilegiado no STJ. Então, caso ele tenha um habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção no STJ e o STJ negue essa ação, vai subir para o STF. É isso que eles estão querendo dizer. Vai ter um recurso para o STF. O crime político cabe ao STF julgar. E o recurso extraordinário, que é o único recurso que cabe meros nós mortais, chegar lá até o STF, tá? Só que o recurso extraordinário tem diversas minúcias que é difícil subir. Então a gente vai ver aqui. Causas decididas em única ou última instância quando a decisão é recorrida. Então aqui quando a decisão tem que contrariar dispositivos da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei e ato de governo local contestado em face dessa Constituição e julgar válida a lei local contestado em face de lei federal. Então essas são as competências do recurso extraordinário, tá? Existem outras exigências do recurso extraordinário que a gente vai ver em outra aula das ações constitucionais propriamente ditas, mas essas são as possibilidades de um recurso sair lá na primeira instância e subindo até chegar no Supremo Tribunal Federal. Observe que a competência recursal ela é bem menor do que a competência originária, então a maioria das ações é de foro privilegiado no STF, tá? Agora a gente vai ver o Superior Tribunal de Justiça, que é a instância
abaixo do STF, tá? Vamos lá. Então, cabe ao STJ, guardião do ordenamento jurídico federal. Então, ele protege as leis federais, tá? Cabe a ele defender as leis federais. E também tem competência originária e recursal, ou seja, ele também tem foro privilegiado dos governadores, enfim, e também competência recursal, ou seja, você vai recorrendo da primeira instância até o STJ, tá? Então, o STJ tem mínimo de 33 ministros, ou seja, pode ter mais de 33 ministros, tá? E também são indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado, então é o mesmo esquema. E também o mesmo esquema do STF. Ele tem que ter mínimo de 35 anos e no máximo 65 anos para ser indicado. E também notável saber jurídico e reputação ilibada, é o mesmo esquema, tá? 33 ministros no mínimo, o STF tem 11 só, e no STJ é 33 no mínimo, tá? E aí você indica, o presidente indica, o Senado vota, e ele tem que ter no mínimo 35, máximo 65 anos, tá? A composição também como funciona. A composição do STJ é mais diferente do STF, porque a composição do STJ, o STF pode ser qualquer um indicado, o STJ, ele também faz parte da progressão de carreira, então precisa ser indicado 1/3 de juízes do TRF, então juízes federais, dos tribunais regionais federais, e 1/3 de desembargadores dos tribunais de justiça, tá? Então, 1/3 das indicações tem que ser do TRF e 1/3 do TJ, tá? Indicados em lista tríplice, elaborada pelo próprio tribunal, tá? A indicação para o STJ ela é maior do que para o STF, porque o STF é um número bem menor, né? O STJ tem no mínimo 33, então tem mais de 33, tá? E também tem 1/3 em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público, então é o 5º constitucional, tá? Agora a gente vai ver a competência originária, ou seja, o foro privilegiado, ou seja, a ação começa e termina no STJ, vamos ver? Crimes comuns de governadores dos estados do Distrito Federal, então o governo do estado, governadores têm foro privilegiado no STJ. Crimes comuns e de responsabilidade, os desembargadores dos TJs, membros dos tribunais de contas dos estados, tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais e do trabalho, membros dos conselhos e tribunais de contas dos municípios do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais, tá? Importante ressaltar que tribunais de conta municipal só existe de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tirando isso, só tem tribunais de contas dos estados, tá? É isso aí. Mandados de segurança e habeas data contra ato de ministro do estado, comandantes da marinha, do exército, da aeronáutica e do próprio tribunal, tá? Habeas corpus quando o coator, quando quem manda e quem é preso é qualquer das pessoas da linha A, ou seja, qualquer dessas pessoas aqui, tá? Ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição do STJ, ministro de Estado, comandante da Marinha Aeronáutica e da Marinha Exército Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Existe competência de habeas corpus da Justiça Eleitoral, então a gente vai ver na competência da Justiça Eleitoral, tá? Conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como tribunais e juízes a eles não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então, quando tiver conflitos de tribunal do TJ do Paraná, TJ São Paulo, conflito de competência, vai ser o STJ que vai determinar. Entre juízes, entre um tribunal, juiz de São Paulo e de Paraná também vai ser o STJ, tá? Revisões criminais das ações rescisórias ser julgadas, então quando um governador é julgado no STJ, vai ser a rescisória, vai ser o STJ que vai julgar também, tá? A mesma coisa, o mesmo esquema. Reclamação para preservar sua competência, então cabe ao STJ defender a sua competência, mesmo esquema. Reclamação, também cabe reclamação no STJ, tá?
conflitos e atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União e ou entre autoridades judiciárias de um estado e administrativas de outro, do Distrito Federal e entre da União, tá? Mandados de junção, o mesmo esquema. Quando a elaboração da norma for atribuída a órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os cargos de competência do Supremo Tribunal Federal, órgãos de Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Federal, tá? E homologação de sentenças estrangeiras de concessão do exequatur da Carta de Rogatórias, ou seja, essa frase significa o quê? Que quando você tiver um processo fora do Brasil e você quiser que aquela sentença tenha execução no Brasil, você vai pedir para o STJ homologar aquela sentença e executar aquela sentença, tá? Então pode ser que alguma sentença não seja homologada aqui. Por exemplo, eu tenho uma decisão de prisão lá na Inglaterra para o inglês que esteja aqui no Brasil. Só que eu quero que ele seja preso ou ele seja executado, a execução da prisão, da sentença seja aqui no Brasil. Essa execução vai ser pedida para o STJ. Cuidado, porque essa questão é bem pedida nos concursos públicos, porque antes da emenda 45, isso competia ao STF. Então, até hoje, eles jogam com essa coisa aí que compete ao STF e ao STJ. Cuidado, então ele compete ao STJ, tá? E isso é uma das coisas que mais pedem nos concursos públicos, tá? Homologação de sentença estrangeira, tá? Agora, competência recursal. Quando que um recurso lá de baixo vai subir e vai chegar até o STJ? Quando for um habeas corpus decidido em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais de Estado do Distrito Federal, quando a decisão for denegatória, ou seja, o TJ ou TRF negou, vai para o STJ. Por exemplo, Lava Jato. O TRF, o ministro, o Sérgio Moro, ele é um juiz federal. O juiz federal, Sérgio Moro, mandou prender o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha recorre para TRF, que é o Tribunal Superior ao Juiz de Primeira Instância Federal. TRF nega o habeas corpus do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha recorre para o STJ, entendeu? É essa subida que vai. Mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, distritos federais e territórios, quando denegatória a decisão. Então, mandado de segurança, quando negatória, também para o STJ. Causas que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e município ou pessoa do outro. Então, preste bem atenção. Antes, no STF, era organismo internacional, Estado ou União do outro lado, aí é a STF. Quando for município ou pessoa e Estado estrangeiro, é o STJ, tá? Julgar em recurso especial. Então, preste bem atenção, no STF a gente tem o recurso extraordinário e no STJ a gente tem um recurso especial, tá? E o recurso especial vai ocorrer quando? As causas decididas em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais, tribunais de estado, quando a decisão contrariar lei ou tratado federal, ou negar vigência à lei ou tratado federal, julgar válido ato do governo local contestado contra a lei federal, ou quando der a lei federal interpretação divergente que o outro tribunal. Por exemplo, aqui é o seguinte, divergência jurisprudencial. Como o STJ ele é o competente para defender a lei federal, ele tem que uniformizar a jurisprudência dos tribunais do Brasil inteiro. Ou seja, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná, ele entende X numa decisão. Aí o Tribunal de Santa Catarina entende Y. Quando acontece isso, e você tem uma ação que tem essa divergência entre vários tribunais do Brasil, você vai interpor um recurso especial. E esse recurso especial, você vai falar assim, olha, tem uma divergência jurisprudencial, olha, exatamente no mesmo caso que eu estou fazendo, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu X e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina entendeu Y, e eu quero tal coisa, entendeu? É isso que você vai falar, porque daí o STJ vai uniformizar a jurisprudência do Brasil inteiro a respeito daquela lei federal, tá? Então a gente viu hoje o STF, o STJ, basicamente, e como que se faz para entrar na justiça, para você virar juiz e como que acontece a promoção do juiz, tá? A gente vai ver os demais
entes do Poder Judiciário na próxima aula, tá bom? E a Justiça Especial também a gente vai ver como que funciona, tá bom? Muito obrigada e até mais.